Reunião de mocidade da Congregação Cristã no Brasil, ou a reunião para a propagação da doutrina da morte, que é a doutrina do pecado de morte da Congregação Cristã no Brasil. Você vai entender por que eu estou falando isso já já. No dia de ontem, no dia 30 de novembro de 2025, o ancião ali de Guarulhos, Maurício Marques, esteve atendendo esse culto para ler um documento de doutrinação da cúpula dos anciões da Congregação Cristã no Brasil. Qual foi o assunto? O mesmo de sempre em todas as reuniões de mocidade: fornicação, adultério, prostituição são pecados de morte. Eles insistem nesse erro grave, teológico, que já fez muitas vítimas e vai continuar fazendo enquanto estes homens não revogarem essa estupidez. Eu não estou dizendo aqui que isso não seja pecado. É óbvio que é um pecado e todo cristão deve se afastar de todo o pecado, sexuais ou não. Mas a gente não pode dizer é que este pecado leva a sua alma à morte, como eles fizeram nesse culto, pegando passagens bíblicas fora de contexto. E eu vou mostrar isso para vocês. Nós vamos assistir e eu vou fazer as minhas ponderações. Só para você entender, já vou explicar isso para você agora, para você entender. Eles pegam essa passagem bíblica em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Eles pegam essa passagem bíblica para dizer que a alma que comete um pecado sexual morrerá. Olha só a aplicação indevida que eles fazem. Mas então o que Ezequiel está dizendo no texto? Ezequiel está dizendo no texto que a alma que pecar, essa morrerá. Ele está explicando que não será cobrado do seu pai, nem de sua descendência. É aquela alma que peca. Então ali está falando de pecados que são atribuídos e que estão enquadrados, na verdade, dentro da sentença capital, que é a pena de morte. Ou seja, nos pecados que têm pena de morte, naquela época, quem morreria era o que pecou, não a família, não os familiares. Mas a CCB faz essas péssimas aplicações. E como sempre, quando eles falam do pecado de fornicação ou outros pecados sexuais, eles também, na sequência, falam que a alma que peca morre, ou que perde a graça de Deus, injetando nos jovens esse veneno, incubando neles esse veneno que um dia pode levá-los, sim, a uma destruição completa de sua fé e a sua morte espiritual. Portanto, entenda uma coisa: em muitos desses casos, não foi o pecado que matou essas almas, foi essa falsa doutrina que matou essas almas. Muitas dessas pessoas que se arrependeram, cometeram esses pecados, se arrependeram, mas encontrou uma porta da misericórdia fechada, porque ela não existe na Congregação Cristã no Brasil. Se você não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, tenho esse canal para falar e fazer essas abordagens sobre esses temas, principalmente os mais sensíveis da CCB. E as pessoas não têm coragem de falar. Nesse canal nós abordamos eles: pecado de morte, os ensinamentos, as pregações e tudo mais que envolve o universo CCBano. Eu peço que você fique aqui, deixe o seu comentário embaixo, participe, diga o que você acha e o que você pensa. Peço que você dê também o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Dito isso, vamos para o vídeo. Isso aqui trata-se nada mais e nada menos do que uma reunião para ler um documento. Ficava muito mais fácil entregar o documento para os jovens. Entrega um papel, coisa que eles não entregam. Isso aqui chama-se de doutrina oral. Como assim? É uma doutrina, é um ensinamento que você só ouve, você não tem acesso ao documento. Eles não entregaram esse papel para a mocidade, eles não entregaram, não tinha ninguém entregando lá
para que eles tivessem acesso, pudessem levar para casa, ler, estudar aquilo, examinar, conferir com a Bíblia. Não. Lá você chega, senta, eu vou ler para você, e aí você guarda e memoriza, porque você não vai ter o papel na sua mão. Isso aqui é uma doutrinação oral que se aplica na congregação cristã no Brasil. E você pode pensar, às vezes, é uma reunião para a mocidade e você acha que vai ter interação. Você acha que o ancião ele está ali pronto para responder perguntas, interagir com o público, falar mais sobre a vida cotidiana deles, como que é a vida de casado, porque eles são jovens e eu acho que deveria ser instruído, tirando dúvidas. Não. Ali você tem um robozinho que está ali para ler um documento já pronto e formatado pela cúpula do Braz. Não à toa que quando ele acabou de ler, não deu 20 segundos, 15 segundos, ele já foi para a pregação, porque não tem nada a acrescentar. Esses anciões, bonecos, que a gente fala, eles agem como um fantoche. Os anciões dão o papel na mão dele, vai lá e leia. Ponto. Apenas isso. Bom, meus irmãos, eu vou colocar o áudio para nós ouvirmos aqui. Vai dar mais ou menos uns 16 minutos de áudio, me perdoa, tá no 2.0 a velocidade, né? Senão seriam 30 minutos, 32 minutos, 33 minutos aqui, não ia dar. Mas eu falando ainda, vai para 2 horas no mínimo aí de vídeo. Então, para otimizar, eu peço que você tenha um pouco de paciência. Se você costuma ouvir os meus vídeos no 2.0, eu peço que você hoje coloque no normal, 1.0, porque o áudio deles já vai estar um pouco acelerado. Se você colocar em 2.0 aqui, o áudio vai para 4.0 e você não vai entender nada. Então, se você quer entender, eles falam devagar. Colocando em 2.0, fica jóia. E aí você vai conseguir entender a minha análise, ok? Então, vamos colocar o vídeo deles aqui e vamos analisar. Bem, meus irmãos, aqui está o vídeo, separei o meu roteirinho aqui porque eu ouvi tudo e anotei os minutos que são falados e aquilo que eu preciso abordar com vocês, ok? E lembre-se, você vai entender quando eu falo que isso aqui na verdade é uma reunião para a propagação do pecado de morte. Todas as reuniões é falado sempre a mesma coisa, introjando, injetando nos jovens a ideia de que se ele cometer um pecado sexual, ele perde a salvação. Bom, aqui dá um apanhado rápido sobre os assuntos. Só vou falar os assuntos. Aqui foi falado sobre os pontos desse documento que ele está na mão ali. É para falar sobre, já começa, adultério, fornicação e prostituição. Depois, quem é o povo de Deus? Pecado corporal, né? O tal do pecado corporal, ser servido pelos anjos, né? Ele comentou alguma coisa ali sobre, se você aguentar, fica firme que você vai ser servido pelos anjos. Olha as coisas, isso é acréscimo dele, tá? Desse ancião. Fala sobre narcisismo, disciplina, obviamente preocupado com as pessoas obedecerem e respeitarem o ministério, então eles colocam a disciplina como algo ali, né, a ser quase que uma doutrina, né? Idolatria, namoro, fornicação, imoralidade, até contra cinema, gente. Eles falaram, deram conselho contra cinema. É brincadeira, gente. O entretenimento contra o cinema. Bebida alcoólica, dependentes químicos, concupiscências, más companhias e assim por diante. Também anotei algumas coisas faladas na oração por ele. Ele fez a oração. Não vou colocar aqui para não ficar muito extenso, mas eu vou apontar para você e você pode ir lá acompanhar depois. No minuto 14 e 18, 14 horas e 18 minutos, né, ele fala o seguinte, que nós te agradecemos por nos ter chamado a este caminho santo. Caminho santo é CCB. Depois ele fala também no minuto 20, 14 e 20, tem guiado os seus servos para manter essas reuniões. Ou seja,
eles ainda acreditam que tudo e todas as decisões que eles tomam é o Espírito Santo. Até para colocar essa reunião, foi o Espírito Santo de Deus que mandou colocar essa reunião de mocidade. Ou seja, né, na fala, né, dele, de um CCBano puro, né, roxo, que acredita que a obra de Deus é a CCB, então é o Espírito Santo quem está fazendo tudo. Eles são os robozinhos e o Espírito Santo é quem está fazendo tudo, marcando a reunião de mocidade, qual é o horário, aí o Espírito Santo escolheu quem é que vai lá ler a carta, né? Eles acreditam que é o Espírito Santo que está fazendo tudo isso. E no minuto 22, 14 e 22, ele fala o seguinte: uns com mais tempo de graça, ele está falando, né, sobre a pluralidade do povo, né? Uns com mais tempos de graça, outros com mais tempos de famílias antigas, né? Ou seja, ele dá aquela ideia ainda de que a graça é a própria CCB, né? Ou seja, ainda tem esse argumento tosco de que a graça é a CCB, e ele fala com uma certa exaltação àqueles que têm, né, aqueles que já vêm de famílias antigas, que já tem mais tempo aqui na graça. E no minuto 24, gente, é na sequência assim, é fogo. 14 horas, aliás, e 24 minutos, né? Ele fala para as pessoas buscar a palavra para confirmar as boas intenções, né? Ou seja, confirmar as boas, você tem que confirmar as boas intenções, significa buscar a tal da palavra, né? E aí, no minuto de 14 horas e 25 minutos, ele fala o seguinte, né? Crianças, netos e bisnetos de quem já nasceu na graça. Hoje está aqui os netos, filhos, bisnetos de quem já nasceu na graça, né? Então você veja o nível do ancião, o nível hard de CCBano, que ainda chama CCB de graça de Deus. Você já parou para pensar o que vai vir daí? A conclusão aqui, né, nessas falas dele, nessa oração, antes da oração, é o seguinte: quando você tem um ancião que ainda chama a CCB de graça de Deus e exalta aqueles que nasceram ali dentro e que têm famílias antigas, quando um camarada atribui o status de graça para a denominação, isso não é um erro de palavra, não é um erro de colocação. Isso aqui é um atestado de que eles não têm a mínima ideia do que é graça de Deus. Isso é grave, porque quando um ancião, um pregador, seja ele quem for, né, não souber o que é graça de Deus, é óbvio que isso é um sinal claro de que essas pessoas não sabem o que é evangelho. Não têm ideia do porquê Jesus morreu por nós na cruz. É óbvio que esses homens ainda estão perdidos no escuro. Entenda uma coisa, irmão. Para pensar. Quando o homem não entende o que é graça de Deus, ele não entendeu o evangelho. Isso é muito sério. Bom, agora que eu já dei essa entrada, que já demorou bastante, peço desculpa para vocês, mas é só para atualizar vocês. Eu estou fazendo uma atualização cronológica e agora ele vai ler o documento, tá? Vamos ouvir ele então na leitura desse documento. Vamos lá. Querida mocidade, os servos de Deus mais antigos acompanham a evolução da obra de Deus e os assuntos que trazem alguma preocupação em todas as áreas, e nesta tarde, especificamente, nos assuntos ligados à nossa querida mocidade. Então, as preocupações chegam, os assuntos que são necessários, alguma orientação. Então, os servos de Deus mais antigos prepararam aqui algum conselho para transmitir para a nossa querida mocidade. Então, os servos de Deus, os anciões dos mais antigos, que já começou com uma mentira, com uma enganação. Nenhum desses que estão no conselho são os mais antigos. Esses 5 que compõem a cúpula, nenhum deles são os anciões mais velhos da congregação cristã no Brasil. Eles não honram nem a regra que eles mesmos inventam. Já começa por aqui, tá? Pega o caso de exemplo, o ancião de Viçosa, Luiz Carlos, mineiro. Ele está lá em 20º lugar, eu não sei, mas está longe demais de ser o mais velho de Minas Gerais. E ele foi apresentado pelo então ancião presidente Cláudio Marsola como sendo o mais velho. Mentiram
para o povo, ok? Então isso aqui não passa de puro marketing, tá? É somente uma palavra de efeito, porque ela não é verdadeira. Vamos ouvir aqui. Pedimos que a mocidade preste atenção, nós vamos ler de uma forma compassada, para que haja uma boa facilidade de entender aquilo que será lido. Então aqui, irmãos, o Senhor preparou e começa dizendo que o povo de Deus na terra é composto por todos aqueles que creem nele e em seu Filho Jesus Cristo, segue seus mandamentos, vivendo segundo a sua vontade. Bom, primeira pausa aqui. Essa carta, ela faz uma firula. Nessa carta, quem escreveu está falando porque não representa a CCB, tá? Ou seja, a verdadeira CCB. Ele está falando que o povo de Deus são todos aqueles que creem na CCB, que creem em Jesus Cristo. Você sabe que isso é mentira. Na CCB, povo de Deus são aqueles que são batizados na CCB. A não ser que essa carta está querendo dizer que os que creem estão todos na CCB. Porque tem documento, tópico de ensinamento da CCB, que nós não devemos considerar como irmãos na fé aqueles que não são batizados segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ok, irmão? Então já começou errado aqui. Vamos lá. No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, era os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu Israel para ser um povo separado das outras nações, para guardar a sua lei e ser verdadeira testemunha de Deus no mundo. Isso está em Deuteronômio 7, verso 6, quando Deus disse: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Agora, o povo de Deus é a igreja de Cristo, composta por todos os que creem em Jesus Cristo, não dependendo de nação, língua nem de raça. O apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivemos na luz que é Jesus Cristo, e por isso fomos libertos do pecado. Aí vem o que é a definição do pecado. Pecado é a transgressão da lei divina, que pode ocorrer por atos, palavras, pensamentos ou até omissão. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei, conforme está em João capítulo 3, verso 4. Há pecados para a morte, e estes rompem definitivamente a comunhão com Deus. E há pecados que não são para a morte, mas todo pecado pode levar à morte. Pecados cometidos por atos corporais. Os pecados cometidos por atos que... Bom, irmãos, só para fazer uma abordagem ali. O pecado que leva à morte, que o apóstolo João falou em sua carta, é a apostasia. Que os outros apóstolos também falaram a mesma coisa. Aquele que abandona Cristo cai da graça. O apóstolo Paulo falou isso aos Gálatas. Aos Hebreus, a carta aos Hebreus também está falando a mesma coisa lá no capítulo 6. No capítulo 6, isso, versículo 4 ao versículo 6, é impossível que sejam renovados. Quem? Aqueles que abandonaram Cristo. Também está lá no capítulo 10 de aos Hebreus, no versículo 26. Aqueles que voltam para trás e deliberadamente abandonam, eles pisam no sangue do Senhor, porque não está fazendo caso da morte dele na cruz. Não está dizendo que se você comete um pecado, ainda que você se arrependa, você não tem mais salvação. Isso é um absurdo. Ou seja, ele está querendo dizer que existe pecado que, independente se você se arrepender ou não, é pecado de morte, você não tem mais chance, você não tem mais salvação. É isso o que os anciões do Braz estão querendo dizer. Existe pecado para eles, na cabeça deles, que nem se você se arrepender, porque tem pecado que é para a morte. Aí não tem mais jeito, você não tem mais salvação. Isso é um engano maldito que já fez muita vítima. O pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia e não perdoar aquele que verdadeiramente está arrependido e te pedindo perdão. Porque Jesus falou, se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Lascou, tá? A apostasia, a mesma coisa. Você vai estar dando as costas para ele. Não tem mais salvação. Porque você mesmo deu as costas.
e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Simples assim. Qualquer outro continua sendo pecado. Não estou dizendo, tem que reforçar, porque tem muito defensor da CB que manipula nossas falas, né? Não estamos em um momento algum dizendo que isso não é pecado. Isso é pecado sim. Mas não quer dizer que se houver arrependimento, não haverá perdão. Tem perdão sim, como todos os outros pecados. Vamos ouvir aqui, ó. Aí ele está falando agora sobre os pecados, né? Que tipos de pecado? Os pecados corporais. Que aí eles vão fazer uma correlação. Pecado corporal, que é pecado sexual, logo não tem perdão. Olha aqui. São corporais pode extinguir o Espírito de Deus da vida da pessoa. Os que são cometidos por pensamentos, imaginações. Ele falou aqui, ele acabou de falar aqui, gente, que pecados corporais, eu vou até voltar um pouco, pode extinguir o Espírito Santo. Eu desafio esses homens a dizer aonde que eles leram isso na Bíblia. Olha só o acréscimo que eles estão fazendo. Eles trabalham, esse documento, gente, na verdade, essa reunião, tudo é só para dizer que pecado sexual é pecado de morte. Acabou. E eles vão falar isso para os jovens ainda. Aí eles colocam os outros assuntos no meio ali para dar uma camuflada, uma esconde. Mas o propósito disso tudo é continuar propagando o tal pecado de morte na congregação. Olha aqui. Pecados corporais podem extinguir o Espírito Santo. Desafio esses anciões a falar aonde que está escrito isso na Bíblia. Vamos ouvir. E levar à morte. Pecados cometidos por atos corporais. Os pecados cometidos por atos que são corporais podem extinguir o Espírito de Deus da vida da pessoa. Os que são cometidos por pensamentos, imaginações ou virtuais são pecados que comprometem a nossa comunhão com Deus. Olha só. Qualquer outro tipo de pecado pode comprometer sua comunhão com Deus. Mas o pecado corporal, ele extingue o Espírito Santo da vida das pessoas. Agora, pergunta para ele onde eles leram isso. Em lugar nenhum. Provavelmente vai estar escrito em Inventares dos Anciões, capítulo 171. Desculpa a brincadeira, mas é que isso, gente, é um malefício. Esse documento é um desserviço à cristandade. Vamos ouvir. A tentação é um impulso ou desejo de fazer algo que temos conhecimento que não é certo ou é proibido e que pode ser contrário aos princípios morais, espirituais ou éticos. É também um estímulo que busca nos desviar daquilo que é certo. Segundo a palavra de Deus, a tentação pode vir de influências externas, como o mundo ou o diabo, o adversário das nossas almas, ou internas, como os ímpetos e os desejos da nossa carne. E é considerado uma prova de fé para nos desviar da obediência de Deus, cometendo o pecado. Ser tentado não é pecado, pois também o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, mas resistiu, mostrando que a tentação por si não é pecado. O pecado acontece quando cedemos à tentação. Isso tem Meu Deus, cara. Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou em momento algum, não só em atos, mas ele não desejou aquilo que estava sendo oferecido para ele. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo também fala que só de você sentir, de olhar, desejar, você já pecou. Né? E aí, tem pecados que se consumam, tem pecado que não consuma, mas é pecado. Esses anciões têm que ler um pouco mais e explicar isso melhor, porque senão eu crio aqui um conflito bíblico. Jesus falou, só de você olhar e desejar você já pecou, que é o pecado da cobiça. A cobiça em si não é um pecado consumado, mas é um pecado. Existe pecado consumado, existe pecado que ainda, né, está no seu desejo, mas é pecado. Aí ele quer comparar Jesus porque foi tentado. Ele foi tentado, mas ele nem na tentação, ou seja, nem chegou a ceder, é óbvio, mas ele não desejou em momento algum, nem nos olhos, nem no coração, ele pecou. Que é outra coisa, não tem nem comparação fazer isso com Jesus. Vamos ouvir. Mateus 4, do verso 1 ao 11. E a mocidade observa que o adversário conhece as nossas deficiências, o nosso ponto fraco, aquilo que nós precisamos. Nesta parte da palavra da tentação do Senhor Jesus, o que o adversário foi oferecer para o Senhor Jesus? Ele estava 40 dias jejuando. Aqui, irmãos, ele aproveitou esse gancho e o que ele vai falar aqui?
ele está explicando aqui que Jesus foi tentado. Jesus resistiu. Então, depois dele ter resistido, os anjos veio servi-lo. Por que ele está falando isso? Olha o contexto. Está numa reunião de jovens e menores. Jovens, né? Da mocidade, aliás. E você tem moças e moços ali esperando um cônjuge, que é casar. Está na flor da pele. A mensagem que ele está passando é: resiste, é óbvio que tem que resistir, tá? Não pode pecar. Mas o que tem depois disso? Resiste, porque aí Deus vai te servir. Ou seja, vai vir um irmão, uma irmã na sua mão. Deus vai trazer na sua mão. É aquela ideia, irmão, de que eles vão ser servidos pelo anjo. Quantas gente na CCB não casou achando que foi servido por Deus, crendo nessas profecias falsas, né? E a irmã que falou foi Deus que preparou, foi Deus quem confirmou pela palavra. Eles nem namoram quase direito. Só porque o camarada tá de terno e gravata, ela já acha que é uma excelente pessoa e já sai casando. E aí tá lá a benção que Deus preparou, segundo eles, né? Espancando a irmã, batendo nela, né? Ou ela, né, humilhando o marido, xingando ele a todo tempo, né? E de um monte de palavra. Fica vendo aqui onde vai chegar esse conselho de Jesus resistiu, mas os anjos serviram ele. A mensagem que está passando para os jovens é que Deus vai trazer o seu marido na sua mão. Olha aí. Qual foi a oferta que o adversário veio tentar o Senhor Jesus? Manda que estas pedras se tornem pães. A hora que fala pão para quem está 40 dias com fome, automaticamente você alimenta aquela necessidade, aquela carência, para forçar a gente a ceder à tentação. Então o adversário vem naquilo que a gente mais precisa. Mas o Senhor é aquele que sempre nos revestirá de forças para vencer a tentação. E ainda o Senhor dá de falar, quando o Senhor Jesus respondeu para o adversário: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E mais outros pontos que o adversário tentou o Senhor Jesus. Aí o adversário se retirou, se ausentou. E o que está escrito lá no último versinho de Mateus 4? Quando o adversário se retirou, que não conseguiu fazer com que o Senhor Jesus caísse na tentação, está escrito: e vieram os anjos de Deus e o serviram. Então a gente quer ser servido pelo pão do adversário, pela mão do adversário, ou quer ser servido pelos anjos de Deus que conhecem a nossa necessidade? Então, se Deus mostrou esse ponto aqui, hoje Deus vai dar força para todos nós vencermos as tentações. E com a certeza viva que o último versinho que aconteceu com o Senhor Jesus vai acontecer com todos nós. Deus conhece a nossa necessidade. E se resistirmos à tentação, os anjos de Deus nos servirão. A palavra de Deus fala que os anjos vieram servir ao Senhor. O que ele estava ali? Ele precisava de roupa, de sapato, ele precisava de comida. Não está escrito lá, né, irmão? Mas a gente tem uma clara dedução que se os anjos de Deus vieram lhes servir o Senhor, era aquilo que ele estava em grande necessidade. Então, querida mocidade, Deus conhece o que você precisa. Deus conhece a tua necessidade. E hoje a proposta é essa: não ceda à tentação. Não aceite a bandeja do adversário. Espera a bandeja dos anjos de Deus. Aqui fala agora, irmão, sobre a diferença entre adultério, fornicação e prostituição. Adultério é o pecado de ato sexual que uma pessoa casada pratica com alguém que não é o seu cônjuge. E é também a traição e quebra do vínculo conjugal de fidelidade mútua. A palavra de Deus fala: não adulterarás, em Êxodo 20, verso 14. Depois em Hebreus fala: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adultos, Deus os julgará. Hebreus 13, verso 4. Então, adultério é quando alguém trai a sua esposa ou seu marido. Prostituição é a prática sexual mediante algum benefício, ou pagamento de dinheiro, ou qualquer outro benefício. A pessoa teve algum interesse em ceder o seu corpo àquela prática, esperando algum resultado, algum benefício. O pecado, segundo a palavra... Que péssima definição. Quem foi que escreveu esse documento aí, gente? Meu Deus. Na cabeça dele, prostituição, eles usam no termo de hoje, que é a pessoa vender o corpo. Não é isso que a Bíblia fala de prostituição. Prostituição na Bíblia, eu vou explicar para vocês, eu vou ensinar vocês, né? Adultério, falou e explicou, até aí tá tudo certo, ele explicou certo. A prostituição, segundo a Bíblia, é sexo sem compromisso nenhum. Você tá com a pessoa hoje, depois você tá com outra, aí depois, não necessariamente é só para quem está vendendo o corpo. Não é, e senão você pode sair por aí fazendo aí. É só não vender que você não está prostituindo, tá tudo certo. Entendeu? A fornicação é quando você tem compromisso, mas não casou. Entendeu? Prostituição,
sexo sem compromisso. Isso inclui também, né? Se a pessoa quiser vender o corpo, né, ela vende o corpo, mas é a pessoa que sai com um, sai com outro. Isso é a prostituição. A pessoa está se prostituindo, né? Está maculando o seu corpo, né? E tem a fornicação, que é quando você é noivo, né, é namorado. Veja que eles têm um compromisso um com o outro, não saem com outras pessoas, mas não são casados, né? Então, é sexo fora do casamento. Isso é fornicação. Então, a definição deles aqui tá errada. Vamos lá. É usar o corpo como instrumento de lucro, praticado pelo desejo fora dos padrões da palavra de Deus. Como conteúdo bíblico, em 1 Coríntios 6:18 fala: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E a terceira definição é fornicação. É um ato sexual entre pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas. A palavra considera pecado porque o ato sexual foi criado para um contexto dentro do casamento. E quando fora... Aí eles misturam tudo, né? Ele misturou aí a fornicação, para eles é o pecado sem compromisso. Ele misturou, né? É aquele que é solteiro, viúvo, que faz essas coisas sem ter compromisso. Não, isso aí é prostituição. A fornicação, já falei, né? Vamos tocar o barco, vamos lá. É impureza sexual, mesmo não havendo traição conjugal. Mas a palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e da fornicação. O próximo tema aqui, irmãos, é a respeito do narcisismo. Narcisismo é um transtorno de personalidade, que tem uma sigla TPN, transtorno de personalidade narcisista, que impede o bem-estar entre as pessoas, tanto no lar como no convívio social e matrimonial. O excesso de amor próprio, egocêntrico, só pensa nele. Sentimento exagerado de superioridade e necessidade de ser admirado pelos seus próprios valores. Buscam sempre explorar as pessoas em seu benefício próprio. Isso aí tem muito mesmo na CCB. Segundo os relatos que eu recebo aqui, tem muito, viu? Precisava de uma palestra com profissionais da saúde para poder alertar as pessoas lá, chamar a atenção delas para que elas procurem tratamento. Mas eu lembrei agora, documento agora do começo do ano de 2025, a CCB diz que não dão palestra nenhuma, nem que for para saúde mental, não dão palestra. Tá certo. Esqueci dessa. Vamos ouvir. Sentem-se melhores que os outros, centrando-se em seu próprio ego. Expõem-se nas redes sociais, buscam aprovação e valorização da sua aparência e status. Isso é indício de traços narcisistas. Este mal impede que haja na vida dessas pessoas uma paz duradoura, pois as relações sociais, familiares e matrimoniais impedem que haja alegria em viver, tanto ao que possui este mal, como aos que o rodeiam. Aqui fala agora sobre disciplina. Disciplina é um conjunto de regras, hábitos e comportamentos que uma pessoa segue para alcançar uma ordem, um controle e constância nas suas ações. É também a capacidade de fazer o que deve ser feito, mesmo quando não é isso que deseja. É o autocontrole e a força de vontade para agir corretamente, cumprir deveres e manter bons hábitos, tanto corporais quanto espirituais, tais como orar e meditar na palavra de Deus, se dedicar à leitura da Bíblia e dedicar-se aos estudos e os seus deveres. Aqui, gente, ele está falando da disciplina, mas na verdade é a doutrinação da CCB. Lógico que ela sempre, tudo que é ensinamento deles, que era para controle da massa, vai vir mascarado. Não, a disciplina é para ler a Bíblia, é para não sei o quê, mas na verdade é obediência cega aos anciões. É isso que eles chamam de disciplina, né? Ou seja, você está aqui, tem que nos obedecer. Então ele está fomentando esse sentimento no jovem, né? Dizendo, ainda que você não goste, não queira fazer, mas quando você faz, você está sendo disciplinado. Não, isso tem outro nome. Isso é chamado subserviência. É quando você faz coisas servilmente, mesmo sabendo que não está certo, mesmo sabendo que aquilo é errado, mesmo assim você faz, né? Isso é servil, braço servil. Vamos ouvir. Pessoais. A disciplina social é um conjunto de regras que organizam o comportamento dentro de um grupo ou instituição, tais como o cumprimento de deveres financeiros ou econômicos, espirituais, autocontrole, no uso da comunicação pelas redes sociais. Então, para participarmos de um ambiente, numa escola, num órgão governamental,
para adentrarmos numa carreira policial das Forças Armadas, determinadas empresas aéreas, a seleção dos seus funcionários, daqueles que vão ingressar na área militar, eles precisam se enquadrar na disciplina. Mas eu quero me portar de outra forma, eu não concordo de ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Não tem problema. Você não quer se enquadrar na disciplina, mas também não pertence a essa empresa, não pertence a esta ordem, ou não pertence a esta instituição. Lembra da fala de algum ancião parecida com isso aqui? Isso aqui, gente, é para falar da CCB, tá? Tem um ancião chamado Cláudio Marsola, que ele falou, se aqui não dá para você, bem, se você não está de acordo com o que a gente está falando aqui, vai procurar outra loja. Se aqui não tem o seu manequim, vai procurar outra loja, que é o que ele está falando agora aqui. Se você não se enquadra na nossa regra, na nossa disciplina, então você não vai fazer parte dessa instituição. Olha aí. Se quer pertencer àquele departamento, grupo, que está debaixo de uma ordem, de uma disciplina, as suas atitudes têm que estar de acordo com a disciplina daquele local. Nós temos hoje na área jurídica, na área judicial, a maneira como se pode entrar num fórum, tanto mulheres como homens, se tem uma audiência, se temos um julgamento, se é um tribunal ainda de um nível superior, as exigências se aumentam. Uma mulher não pode entrar lá de qualquer maneira, mostrando os seus ombros, com uma saia muito curta. O advogado não pode ir lá sem uma gravata, sem um paletó. Não é assim? Se diante dos homens, das organizações, do governo e de diversos outros ambientes, existe disciplina, na obra de Deus também devemos nos alegrar, porque neste caminho também temos disciplina. Bom, em primeiro lugar, que essa ideia de que no tribunal já caiu por terra, né? Que antigamente até os réus, as pessoas que iam, os reclamantes, os reclamados, eles iam de terno, agora não precisa mais, tá? Você com uma camiseta normal, né? Você pode entrar lá. Outra coisa, essa comparação esdrúxula, né? De que você, para ir para a igreja, tem que ir de terno e gravata. Não, gente. Isso é uma conversa furada. Eles estão parados no tempo. Eles acham que estão em 1920, onde até para jogar uma bola, uma pelada, eles faziam isso de terno e gravata. Tudo era de roupa social, né? Eles estão parados no tempo, ok? Aí ele vai fazer a comparação com o fórum. Amigo, o fórum, ele tem essa regra registrada, né? Para que mantenha o decoro, né? A forma de se apresentar. Mas na Bíblia não tem nada disso, é invenção sua. É uma comparação que vocês inventaram. Tem igrejas aí que eles não vão de terno e gravata, eles estão lá de camisetinha e tem pregações maravilhosas que edificam a fé das pessoas. As pessoas choram por Jesus e não por elas, como acontece na CCB. Então, irmão, a CCB, ela engole um camelo enquanto está coando um mosquito. Vamos ouvir. Diferença entre disciplina e obediência. A diferença é que a disciplina vem de dentro por convicção e a responsabilidade que o autocontrole e de forma consciente. A obediência é um ato externo vindo através de ordens, limites ou imposições, quer sejam de autoridades como de preceitos doutrinais. Muita irmandade tem dificuldade de separar o que é doutrina, o que é disciplina. Doutrina é o que está na palavra de Deus. Doutrina do batismo, doutrina da Santa Ceia, a doutrina da necessidade quando alguém está enfermo, da unção, a doutrina do uso do véu. Doutrina da unção. Doutrina da unção. Uma recomendação que está dando ali, só tem na carta de Tiago, mais lugar nenhum, né? Mas vamos pular, gente, não dá para parar por tudo também. A doutrina de servirmos a Deus nas coletas, tudo isso é doutrina, tudo isso está fundamentado na palavra de Deus. Agora a disciplina é ordem para fazer parte da orquestra da casa de Deus, para um irmão ser útil, servindo a Deus nas portas, as irmãs para auxiliar nas portas, alguém que vai ser escolhido para trabalhar no ministério, é observado também a sua disciplina. Outro tema que fala da adoração a Deus e também sobre a idolatria. Adorar a Deus é meditar nele e na sua palavra de dia e de noite. O rei Davi falando sobre... Irmãos, isso aqui é chamado de reunião de mocidade para eles. O homem está lendo um papel só. Eles vão lá, os jovens vai lá, senta lá para ouvir a leitura de um papel. É brincadeira, gente. Não é reunião de jovens. Uma que, se fosse uma reunião de mocidade, não era para ter um idoso lá. Né? Fica a dica aqui que eu, no caso eu já dei, era para ser algo mais informal. Né? Você deveria ter outras pessoas ali, de outras áreas, né, do quadro social, um médico, um advogado, né, um administrador de empresa,
para falar com os jovens sobre o futuro deles. Mas não, é essa doutrinação. Isso aí é uma reunião de doutrinação. Vamos ouvir. Sobre o justo escreveu: o justo medita na lei de Deus, e nela de dia e de noite. Quanto ao idólatra, além de idolatrar pessoas, bens e objetos, medita sempre naquilo que é de seu interesse, esquecendo-se de Deus. A autovalorização, orgulho, soberba e grandeza pessoal pode ser idolatria de si mesmo, ou, em outras palavras, egolatria, que envolve a adoração excessiva da sua própria imagem, méritos e vontades, muitas vezes colocando-se acima dos outros e buscando aprovação externa constante. Isso leva à arrogância e à falta de empatia que desagradam a Deus. Aqui nós falamos agora sobre batismo. Aqui tem um título direcionado a este assunto. Os jovens não batizados devem procurar frequentar os batismos, pois poderão ser chamados por Deus, e sendo filho de pais crentes que já possuem o conhecimento da graça, resta-lhes apenas o batismo, que é o primeiro passo na graça. Você vê, irmão, é o batismo por tradição. Os jovens devem frequentar o batismo, porque se é nascido na graça, ou seja, se é filhos de pais crentes, né, não precisa de mais nada, tem que se batizar, ou seja, não estão preocupados se eles conhecem o evangelho, se eles creram em Jesus, né, mas é batismo por tradição. Se você é de uma família que já tem pessoas que são batizadas na congregação, então não lhe resta mais nada, você tem que batizar. Olha, gente do céu, olha aí, isso é pressão. Estão fazendo pressão nos jovens, isso é pressão. A pressão não acontece só no dia do batismo. A pressão é esse tipo de fala que praticamente está empurrando o jovem para poder se batizar, sem preocupação alguma se esse jovem já é convertido. Aliás, eles não têm estudo de nada. Eles não estudam nada, não tem mais um estudo bíblico lá. Não tem nada. Então, é frequência de culto. Na cabeça deles é assim, nasceu aqui, já frequentou muitos cultos aqui, então tem que batizar. Faz todo sentido mesmo, né? Porque lá eles não estão preocupados com conversão das pessoas. Eles não estão preocupados se a pessoa entendeu o que é graça ou não. Lá é assim, se você já conhece a nossa doutrina, se você conhece as exigências da igreja, então você já está pronto para batizar. Vamos ver. Principalmente os que têm cargos, tais como músicos, organistas e auxiliares de jovens e menores. Ter a idade para ser batizado e não faz, pode indicar descrença ou não aceitação da graça de Deus para a sua salvação. Olha que absurdo, gente. Ter idade, que para eles é 12 anos para cima, e não se batizar, pode indicar descrença, ou ele falou aqui, né, ou quando você não quer aceitar Jesus o Evangelho. Olha que absurdo, gente. Olha a pressão. Que pressão psicológica que são essas? Olha aqui. E sendo filho de pais crentes que já possuem o conhecimento da graça, resta-lhes apenas o batismo, que é o primeiro passo na graça. Principalmente os que têm cargos, tais como músicos, organistas e auxiliares de jovens e menores. Ter a idade para ser batizado e não faz, pode indicar descrença ou não aceitação da graça de Deus para a sua salvação. Namoro. Hoje temos... Agora, de novo, vai falar de fornicação e pecado de morte. Fica vendo. Uma modalidade que não é um namoro oficial, mas a mocidade usa o termo de ficar. O namoro dos jovens crentes e que temem a Deus deve ser respeitoso, lembrando-se que o Senhor tudo vê e conhece os corações de cada um. Quando o jovem tem a intenção de simplesmente ficar, isso demonstra que está predisposto a praticar aquilo que desagrada a Deus. Esta prática tem levado muitos a cometerem a fornicação, cujo pecado podem perder a graça de Deus, como está escrito. A fornicação pode levar a perder a graça de Deus, como está escrito. Fica vendo. Porque bem sabeis, está em Efésios 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele não leu o resto. Vários pecados tem lá. Ali está falando de não quem apenas cometeu o pecado. São pessoas que vivem naquele pecado, sem arrependimento. Ali fala, que ele acabou de ler, o avarento. Avarento é todo aquele que está dedicado e serve o dinheiro. Um camarada, quando enfia o dinheiro no banco e tem dó de tirar o dinheiro do banco, ele tem dó de usar, ele quer ver o número sempre subindo, esse camarada é um avarento. Ele está dedicando sua vida ao dinheiro. Isso é avarento. Por que eles não falam isso? A CCB, quando pega o dinheiro, que ao invés de dar comida para o pobre, eles colocam no banco como investimento financeiro, isso é avareza. Então vocês também não vão entrar para o céu, querido. Nem adianta se arrepender. Vocês estão vendo a manipulação? Tem mais passagem bíblica que ele vai citar aqui, ó, que ele tira só um pedaço que interessa. Ou seja, maculando a passagem bíblica. Olha só.
O outro assunto fala sobre a imoralidade. Toda a imoralidade é o pecado diante de Deus. O viver das pessoas que não conhecem a Deus faz com que tenham plena liberdade de cometer esses males que são das trevas. Como atualmente a propagação desses males provoca nas pessoas o desejo de sua prática, os jovens também se tornam expostos a esta tentação. Lembremos que a luxúria, lascívia, sensualidade e práticas de formas virtuais do gênero são imoralidades que levam as pessoas a cometerem grave pecado diante de Deus. Vejamos o que diz a Escritura em 1 Coríntios 6. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Maldizente. Qualquer um que fala mal do outro não entra no reino de Deus. Agora, você acredita mesmo que a pessoa falou mal de outra pessoa só porque falou, porque é praticamente impossível que alguém não fale mal um do outro. Porque isso está, né, no gene humano. Os maldizentes, aqueles que falam mal uns dos outros. Aí está falando que não vai entrar no reino do céu. Está no mesmo versículo do fornicário. Mas você sabe por que eles pegam esse versículo? Eles queriam muito que esse versículo tivesse só fornicação. Mas tem todas essas passagens. Vê se ele faz uma abordagem sobre esses outros pecados. Vê se eles discorrem, se eles falam mais, se tem outro tópico mais abaixo, falando, explicando. Não tem. Não tem, porque na cabeça desses homens é só quem comete o pecado sexual. Porque você pode ver aí. Você quer pecado pior do que você pagar uma pessoa para mentir, para passar a perna no ancião presidente e tomar o lugar dele? E a partir disso, sucessivamente, outros tomando o lugar e sentando naquela cadeira manchada com injustiça? Agora, há poucos dias, o Marsola praticamente levou uma rasteira. Assinou um documento de que estava mal de saúde, depois quis voltar para o cargo e a posição de presidente e não conseguiu voltar mais. Até agora, não voltou mais. Você acha que isso é o quê? Gente, essas passagens bíblicas são usadas fora de contexto para trazer engano. O que eles estão fazendo aqui é reforçando a cerca. O pecado de morte é uma das doutrinas da CCB que segura, pressiona, colocando medo nos jovens, segurando eles dentro da congregação cristã no Brasil. Porque só lá dentro tem a doutrina verdadeira. Você precisa da profecia e da profetada deles para que você não peque e você consiga o amado e a amada. E assim por diante. Tem coisas que jamais vai ser removido da CCB. Não acreditem. Quando vierem falar, não tem mais esse negócio de pecado de morte. Sabe? Mentira. Pecado de morte, pregação por revelação, aquelas pregação maluca que eles vão pro canto da parede e acreditam que Deus deu a palavra para ele, e estudo bíblico. 3 coisas que nunca vão mudar na CCB, porque isso são as colunas dela. No dia que mexer nisso, a CCB cai e deixa de existir. Vamos ver. Leitura da Bíblia. É dever de todos os jovens ler a Bíblia, para que tenham pleno conhecimento da santa palavra de Deus. Procure sempre recitar, decore o seu versículo, pois isso faz com que nunca mais se esqueçam daquilo que recitaram. Irmão, ele acabou de citar o dever do jovem de ler. Mas e o dever da igreja de fornecer o estudo bíblico? Ele não cita. Porque a igreja ela teria o dever de discipulá-los, ou seja, de ensiná-los o evangelho. Obviamente, através de um estudo. Assim, lê aí, mas que forma eu vou ler? Irmão, ora a Deus aí, que Deus te guia aí, como é que você vai ler? O importante é você ficar na nossa regra, na obediência das nossa doutrina. Agora, se você vai conseguir aprender, você que é da CCB sabe, nenhum de vocês consegue ler a Bíblia. Você pega um CCBano tentando ler a Bíblia, ele dorme. Por quê? Porque não tem interesse na Bíblia, ou seja, como ele não entende nada, fica cansativa a leitura e ele dorme. Fica cansado, ele vai ler, ele não consegue ler, ele perde o interesse. Por quê? Porque são completamente perdidos, sem instrução alguma. Vamos ver o restante aqui. Procure sempre recitar, decore o seu versículo, pois isso faz com que nunca mais se esqueçam daquilo que recitaram. Outro detalhe aqui é que eles falam para você decorar o versículo, que você nunca mais vai esquecer o que você decorou.
Esse é o problema na CCB. Eles decoram versículos isolados, fragmentos da Bíblia. É lógico que não vão entender nada. Não vou entender nada. Isso até eles é ensinado na igreja. O jovem, todos os domingos de manhã, na reunião de jovens, ele vai lá e aprende a recitar um versículo da Bíblia, isolado. Não vai entender nunca. É por isso que a CCB é praticamente a rainha do versículo isolado, criando doutrinas e ensinamento com base em versículos isolados. Lembra dessa passagem que a letra mata e o espírito vivifica? E que por conta disso criaram a ideia de que não poderia estudar a Bíblia? Tá aqui um conselho, deles para a pessoa decorar versículos bíblicos. Isso não sou eu que estou inventando não, gente. Ouça aqui. Bíblia, para que tenha pleno conhecimento da santa palavra de Deus. Procure sempre recitar, decore o seu versículo, pois isto faz com que nunca mais se esqueçam daquilo que recitaram. O conhecimento da palavra se alcança através da leitura da Bíblia Sagrada. Nós devemos ter esta prática de conhecer as Escrituras. Às vezes nós estamos num culto e ouvimos a palavra e tem algum termo que foi usado que a gente não sabe o que é. O irmão falou que o apóstolo Paulo foi pregar a palavra aos gentios. O que é gentil? Será que gentil é de gentileza, de bondade? Aí você vai lá procurar no dicionário, sabe que gentil é o povo que não era os judeus. Então, às vezes o servo de Deus está pregando a palavra e não dá tempo de detalhar tudo aquilo que foi lido. Temos alguma dúvida? Nós temos o direito de procurar saber o que está escrito, o que foi falado. O irmão falou lá de chuva temporã e seródia. O que é chuva temporã e seródia? Ele não explicou. Chega em casa, vai lá procurar. Procura no dicionário bíblico, você vai saber o que é chuva temporã e seródia. Estou dando esses exemplos que às vezes a gente escuta a palavra, não entendeu e fica por isso mesmo. Aquele que gosta das coisas dele, não, eu quero saber o que é isso que o irmão falou. Isso só nos gera conhecimento, aprendizado e o Senhor se agrada desse bom interesse do nosso coração. Gente, eu não vou nem falar disso aí, é que é muita coisa, né? Frequentar cinema, gente. Frequentar cinema. Tá dando conselho para não frequentar. Meu Deus do céu, é pecado frequentar cinema? Não é pecado. Então por que estão insistindo nisso, gente? Nós estamos no século 21, 2025, e estão ensinando essa maluquice de que você não deve frequentar o cinema. Aí tem sempre aqueles argumentos, vai ter filme, não tem mais esses cinemas com aqueles filmes heróicos. Pelo menos eu acho que não tem mais, né? Então isso aqui tão parado no tempo. Ou seja, aqui está fazendo um alerta pelo costume de alguns de frequentar cinemas. Não convém que os jovens frequentem estes ambientes, pois além de assistirem filmes com conteúdos que inspiram violências ou práticas imorais, também nos fazem perder o temor de Deus, tornando-se iguais àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Pode conter filmes imorais, então se pode conter, eu não vou no cinema que assistir um filme que eu escolhi. Ou seja, eu tô vendo o filme lá Procurando Nemo, eu não posso assistir. Porque pode conter, como pode conter? O filme é aquele que está no cartaz. Você não tem como errar. Você não tem como entrar. Você não vai pagar o ingresso para entrar numa sala errada e assistir outra coisa. Isso é desculpa furada, irmão. Esse negócio, sim, pode ser, porque eu não vou mais no cinema, porque um dia no cinema passou um filme ruim lá para cristão, aí eu vou ter que banir. Se você for levar essa regra, irmão, você não pode ir nem em restaurante, nada, porque restaurante pode ser que sirvam bebida alcoólica lá. Mas você vai tomar? Não. Você pediu para colocar na sua mesa? Não. Mas lá dentro pode ser que tenha. Porque no cinema pode ser que tenha um filme. Nossa, meu pai do céu. Vamos ver, segue aqui. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Agora olha essa passagem bíblica, aplicação esdrúxula, que fala de novo voltando para o pecado de morte. Você entendeu que essa é a reunião do pecado de morte? Eles camuflaram a ideia do pecado de morte no meio de outras coisas, falando de cinema, de Bíblia, mas ele colocou o tal do pecado de morte no começo de tudo isso, no meio e agora no fim, porque já está acabando. Ouça aqui, ó. Então essa é a reunião da doutrinação do pecado de morte. Ouça. Bebidas alcoólicas. A ingestão de bebidas alcoólicas pode levar a pessoa a adquirir o vício da embriaguez. Esse vício tem levado...
Daqui a pouco, tá, irmão? Pula essa parte na próxima. Olha, vamos ver aqui sobre a bebida alcoólica. Muitos jovens a se tornarem alcoólatras. O alcoolismo é um vício de difícil cura, e todos que se entregaram a ele sofrem os males dele decorrentes, tais como rejeição pela sociedade, queda da sua personalidade, além de infringirem a palavra de Deus, que também temos fundamento nas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 6, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Aí lascou pra você ser bem. Tem uma turminha aí que gosta, hein? Vamos ver. Agora, olha aqui, de novo, gente. Presta atenção. Entorpecentes. Os jovens devem vigiar para não serem vencidos por esta tentação, que hoje existe de forma abundante. A curiosidade pode levá-los à experiência que certamente fará que se tornem dependentes. A cura é difícil e as clínicas de recuperação de usuários que foram vencidos por este grande mal estão cada vez mais cheias. Inclusive de jovens que tiveram conosco e não vigiaram. Devem redobrar o cuidado com os que se dizem amigos, mas que estão sob o domínio deste mal. Os jovens devem fugir deste mal e da sua aparência. Concupiscência da carne. Já está acabando. Concupiscência da carne. É aí. É agora. Olha aí. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de desejos carnais reprováveis, tais como volúpia, lascívia, luxúria e cobiça. Derivam também destes males o adultério, a prostituição e a fornicação. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não... Gente, a alma que pecar, essa morrerá. Não tem nada a ver, totalmente fora do contexto, como eu já falei. Essa fala do profeta está só enfatizando que o pecado daquela pessoa não será cobrado dos seus parentes, dos seus filhos. É a alma que peca, morrerá. E lá está falando daqueles que cometeram o pecado, que eram crimes capitais, crime de pena de morte. Você está entendendo? Agora fica vendo essa outra passagem bíblica que ele vai citar e não cita o versículo todo. Olha para você ver a manipulação. São para a morte. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas leva a pessoa ao tal afastamento de Deus. Ainda que o pecado leve à morte, contudo vindo à luz e o conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. A recomendação da palavra é para não pecar, como está em 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas disse Jesus aos discípulos, vós estáis limpos pela... Por que ele não leu tudo? Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, vírgula. Mas se alguém houver cometido pecado, temos um advogado junto ao Pai. Por que não leu isso? Não pode, porque aí vai dar na cara de que se a pessoa está arrependida, ela é perdoada. Aqui nesse canal tem um áudio de uma reunião só do ministério. Só do ministério. Acho que, se não me engano, ali de 2022, eu acho, 2021. Quem está falando naquela época era o ancião presidente Cláudio Marsola, e ele fala aqui para nós, falando só para o ministério, né? Só para o ministério. Por que eles não falaram para o povo? Ele fala em alto e bom som e ainda explica que a fornicação não é pecado de morte. E ele lê ainda uma passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando está dando a recomendação, a carta aos apóstolos para levar aos gentios. Ele fala, se você não cometer esses pecados, fornicação, adultério, aliás, prostituição, lá está falando, idolatria e carne sufocada, bem vos vá. Ou seja, será melhor ainda para você. E ele ainda repete, falando, aqui não está dizendo que pecou, acabou. Pecou, não tem mais chance. Não. Ele está falando, se você não cometer, bem vos vá. Cláudio Marsola, ele está falando isso. Mas isso é falado escondidinho. Como ele deixou claro nesse áudio. Aqui para nós, aqui para servos de Deus adultos. A nós que estamos aqui somos adultos. Por que não falou isso para o povo? Por que isso é só ali para eles? Será que é para eles terem essa ferramenta quando acontecer isso com o filho, com o neto, com o sobrinho, com alguém chegado? Aí chama de lado e fala, calma, não é assim não. Não fica desesperado não. Isso não é lá um pecado de morte não. Por que guarda isso e não mostra isso para o povo? Eu coloquei aqui para vocês ouvirem, irmão. É uma reunião ministerial da Congregação Cristã no Brasil. Vamos ouvir aqui, ó. Textos fora de contextos, né? A
palavra que vos tenho falado. Conclui-se, portanto, que a instrução leva o pecador ao conhecimento para se libertar do poder e do pecado e da morte. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode ocorrer a prática do pecado. Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, ainda que movidos pela concupiscência. O que a palavra reprova é alimentar estes sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus. E isto acontece quando alimentamos sentimentos maus e perversos através de pensamentos viciosos que a palavra condena. Há também outras fontes por onde se alimenta a concupiscência, tais como audiovisuais, por todos os meios de comunicação, pela frequência em locais que predominam a corrupção moral, por leituras de livros de caráter malicioso e perverso, por convívio com pessoas que fazem parte da vida desregrada em todos os aspectos, tais como moral, lascívio, entorpecentes e alcoolismo. Frequentar esses lugares, conviver com essas pessoas, relacionar-se com ela, mesmo através de meios de comunicação, alimenta o poder da concupiscência e leva a pessoa a não resistir à tentação, cometendo o pecado. Cuidado com as más companhias. Em Provérbios 13:20 está escrito: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. 1 Coríntios capítulo 15. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A graça exercida sobre os jovens, no convívio com um grupo de pessoas que não conhecem a graça, pode levá-los ao afastamento da comunhão com Deus. Isso tem provocado grande prejuízo espiritual, mudando os costumes cristãos pela atração dos prazeres que contaminam a sua vida. Alguns não mais encontram o caminho de retorno e acabam perdendo a salvação. Exortamos a que vivam com absoluta prudência, desviando-se do mal, pois diz a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6, verso 12. Tem muito, né? Então nós vamos ficarmos nesses conselhos para não ser muito cansativo. Eu creio que vamos ficar nesses conselhos para não ser muito cansativo. Falou um monte, ninguém está falando nada. Os garotos que estão ali devem estar dormindo, né? Deve estar dormindo, um punhado deles. Gente, chamar os jovens lá para ficar lendo um documento para eles. Lendo um documento. Vamos terminar? Já vai acabar e eu vou fazer um breve resumo da pregação. Nem vou colocar vídeo dele. Vou fazer um breve resumo, que é o checkmate aqui de todos esses conselhos. Vamos ver. A mocidade ouviu com atenção e fará muito bem para a nossa firmeza nesta bendita graça. Tem mais algum anúncio, irmãos? Tudo certo? Então agora nós vamos cantar um hino. Para a nossa firmeza nessa bendita graça, né? Que é a graça CCB. Bom, acabando aí, ele foi pregar a palavra. Então, para pensar. Qual é o contexto? Jovens que querem se casar. Tem desejo de casamento. Então, pode ter certeza que a pregação vai vir nessa linha de dizendo, calma, depois que prendeu eles ali dentro, com toda essa doutrinação, aí vai falar, agora calma, Deus vai trazer aqui, Deus vai vir do céu, um anjo, e vai trazer o seu marido, e assim por diante. Então, ele leu Lucas capítulo 7, a viúva de Naim. E lá, ele falou, olha só, típico CCBano mesmo, né? O CCBano nato. Deus vai mudar a sua história. Olha que legal. Deus vai mudar a sua história. É uma pregação que todo CCBano que gosta de profetada pira, né? Fala em línguas e tudo, né? Ou seja, isso aqui é uma promessa para as solteironas, os solteirãos, né? Que estão procurando marido. Calma, minha filha, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Eu não sei como não leu Ana, né? Ana, é porque já leu Ana esses tempos atrás. Ana, né? Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Sempre a mesma coisa. Depois, ele faz o seguinte. Explicando o que Jesus ele veio fazer. Ele falou um monte de bobagem sem sentido nenhum. Diz que Jesus veio tirar o fardo da lei. Ou seja, tentando explicar, né? O que Jesus ele veio fazer, ele veio dizer que Jesus veio tirar o fardo. Como se Jesus estivesse contra a lei. Olha absurdo. Não, Jesus não veio tirar o fardo da lei. A lei, como o apóstolo Paulo diz, é pura, santa e boa. Ruim é o homem. O pecado que está no homem é que impede o homem de guardar a lei, de seguir a lei. Porque a lei foi dada por Deus. Deus não errou, irmão. A gente não pode dizer que tem um problema na lei, porque a gente vai falar que tem um problema em Deus. Ok? Então, mais uma bobagem que ele falou aí. Depois ele falou, né,
na pregação, né, falando, acho que Deus esqueceu de mim, falando lá pro jovem, né, se lamentando, acho que Deus esqueceu de mim. Mais uma vez, profetada, prometendo casamento pela pregação, né? Ou seja, o teu livro e a tua história estão nas mãos de Deus, né? O teu dia vai chegar. Calma, irmã, calma. Continua buscando a palavra. Eu sei que você já está buscando aí uns 30 anos a palavra, mas o teu dia vai chegar. Isso aqui é um acréscimo que eu estou fazendo, né? Aí, já quase no finalzinho, ele fala, 6 crê? 6, né? 6 com S-E-I-S. 6 crê que o Senhor muda a nossa história? 6 crê que Deus muda a nossa história ou não crê, irmãos? É aquele negócio, 6 crê no quê? Na profetada dele, né? Aí ele fala, nessa obra, no finalzinho, não tem nada de jeitinho não, irmão. Não tem negócio nessa obra não, essa obra é de Deus. Falando ali, né, que a congregação, tudo que acontece ali dentro, é o próprio Espírito Santo quem está fazendo acontecer, né? Então é isso, aí no final a oração, a mesma coisa. Aliás, no final também, né, quando acabou tudo, ele ainda falou mais alguma coisa, né, dizendo que Deus vai preparar, né? Deus vai trazer na sua frente aquilo que você precisa, né? Deus vai preparar para vocês. Bom, essa aqui é mais uma reunião de doutrinação de pecado de morte na congregação cristã no Brasil. Eles falaram do pecado de morte no começo, no meio e no fim, sempre fomentando a ideia do pecado de morte. Esses homens vão dar conta de cada alma que acreditou nessa heresia e que entregou sua vida para essa heresia e não está mais no nosso meio. Simples assim. Certeza absoluta disso. Porque o apoio bíblico deles é um apoio manco, com textos fora de contexto. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.